E torcedor palmeirense, uma excelente quarta-feira para vocês. E hoje tem jogo do Palestra. Vamos falar do Verdão? Bora lá então! É isso aí, torcedores. Hoje tem bastante coisa pra gente comentar, algumas discussões pra gente colocar em pauta, opiniões aqui do Léo Neto pra vocês, pra gente justamente poder tentar chegar aí num senso comum dessas opiniões que eu vou trazer. Vou falar um pouquinho sobre o Alexandre Matos. Será que ele está próximo de voltar para o Palmeiras, torcedor? Vamos falar de um atacante uruguaio que o Palmeiras está colocando no seu radar. E vamos falar também o que vai acontecer hoje. Vamos tentar prever o que vai acontecer hoje no jogo que vai acontecer lá no Rio de Janeiro, em Volta Redonda, pela terceira rodada do Campeonato Paulistão. Fica aí, não vai embora, fica com a gente até o final desse vídeo. Vou colocar aqui as nossas redes sociais para você dar uma força. Estamos começando nessas redes agora e precisamos fortalecê-la, então eu conto muito com vocês, com a sua participação, com a sua inscrição por lá, tá legal? E vamos pra frente. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, se gostou, like maroto pro nosso fortalecimento. Vamos pro vídeo. Vamos começar falando então do jogo que vai acontecer hoje. Inicialmente seria às 21h30. A Rede Globo, a nossa mãezona querida e amada, pediu para que o jogo fosse para as 22 horas, para que não atrapalhasse a sua grade de programação. O Palmeiras novamente ficando em segundo plano com relação à nossa querida Rede Globo. Mas é assim mesmo, torcedor, as coisas acontecem dessa maneira, com o nosso querido, amado Palestra do Coração. O João Martins deve escalar um time bastante alternativo hoje lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Nós não sabemos, não temos a menor ideia de quem ele vai utilizar hoje para começar essa partida contra o São Bento. O que a gente sabe é que alguns jogadores titulares viajaram com a comissão e de repente podem entrar jogando, ou de repente também não. Então assim, é uma coisa muito incerta. O que é certo é que no começo de abril nós temos aí 3 jogos muito importantes, que é a Recopa Sul-Americana e a Supercopa. São duas grandes finais que o Palmeiras vai enfrentar pela frente, então deve ter os seus jogadores com um pouco mais de ritmo, para que não seja pego de surpresa nessas competições tão importantes. Então a gente ainda não sabe. Queria eu poder dar aqui a escalação para você, torcedor, mas ainda não sei. Eu acho que a gente vai mesclar bastante. Acho que vamos ter 70% de jovens da base e 30% de jogadores mais velhos e mais experientes, tá? Vamos assistir o jogo, 22 horas, é importante a nossa vibração positiva para a gente ganhar aí mais 3 pontinhos no Campeonato Paulista. Avante Palestra, vamos para frente. Outro assunto de hoje, meu querido torcedor palmeirense inscrito no canal Porco Raiz, inscrito ou não inscrito, né, torcedor? É que o Palmeiras tem monitorado um atacante uruguaio, só que é um garoto de 16 anos, é o Nicolas Siri, ou Siri, Nicolas Siri, que é um uruguaio que os caras estão dizendo que é uma grande promessa, que vai vir, obviamente, se vier para a base do Palmeiras, mas que pode ser assim como o Newton Williams, né, que é um jogador panamenho que veio para a nossa base e que de repente já poderá ter chances aí no nosso time principal. Esse uruguaio, ele atua, deixa eu pegar aqui direitinho a ficha, ele atua lá no time Danúbio, tá? E as atenções voltaram-se para ele depois dele fazer 3 gols no jogo contra o Boston River, tá? É um jogador que é considerado o novo Suárez lá do Uruguai. Então assim, até o Barcelona já está monitorando esse atleta de base. E muita gente vai falar, pô, mas o Palmeiras só contrata jogador de base, só contrata garoto. É o que o Palmeiras tem feito nesse momento de falta de receita e tal. A gente tem que avaliar assim, muitos jogadores da base subiram para o nosso time principal e nos trouxeram 3 canecos esse ano, se a gente contar a Copa Mickey, 4 canecos, né? Então é importante valorizar muito a nossa base. Esse jogador que está sendo apenas monitorado, tá? Monitoramento, ele tem 16 anos, é um jogador que viria para a base, tá? É um uruguaio e pode vir com um preço muito acessível e se transformar uma grande moeda de troca e trazer receita para o clube. É importante, todo gestor hoje de clube
ter isso na mão, essa potencialização de jogadores de base para poder fazer grandes volumes quando ele vier para a categoria principal. E isso o Palmeiras tem feito muito bem. Deve vender um dos jogadores de base nessa temporada para fazer um caixa diante dessa ausência de capital, tá legal? Vamos agora para a última notícia. Essa é meio bombástica e é uma notícia assim, não é notícia, é uma opinião que eu vou dar aqui sobre o Alexandre Matos. Fica aí. Isso, vamos falar um pouquinho sobre o nosso ex-executivo de futebol, Alexandre Matos. Ontem ele deu uma entrevista lá no canal Amit 1914, uma entrevista que repercutiu nos 4 cantos aí da nação alviverde, da nação palestrina, né? Todo mundo conhece muito bem o modus operandi do Alexandre Matos. É um cara que gosta de falar demais, é um cara muito bem articulado, inteligentíssimo, é um cara ágil, perspicaz, sagaz, né? E esteve conosco aí 5 anos e fez muitas contratações no nosso Palmeiras. Muitos detestam Alexandre Matos, outros amam Alexandre Matos. Então assim, a gente tem opiniões divididas sobre esse ex-executivo do Palmeiras, que ontem, nessa entrevista que ele concedeu aí para um canal da mídia alternativa, ele foi perguntado em diversos assuntos e fez as suas considerações, né? Eu julgo assim, eu vou dar a minha opinião para você, torcedor, tá? E queria também ouvir a sua opinião aqui no campo de comentários. Eu penso que o Alexandre Matos é um cara que vem forte para voltar ao Palmeiras, à condição de executivo de futebol do Palmeiras, desde que a Leila Pereira se eleja presidente do nosso clube no final do ano, tá? A gente sabe que Leila Pereira e Alexandre Matos têm uma ligação muito forte, tá? E se ela for eleita presidente do Palmeiras, provavelmente ela vai trazer Alexandre Matos para ocupar a cadeira de executivo de futebol, de diretor de futebol do nosso palestra. Eu penso assim, eu enxergo o Alexandre Matos como um grande articulador, um grande executivo, um cara que sabe manusear muito bem as palavras e vender muito bem o peixe dele, tá? Mas eu penso assim, eu o enxergo como um executivo e um gestor de futebol de época de vacas gordas, porém não o enxergo como um bom executivo na época das vacas magras. O que eu quero dizer? Ele é um cara que trabalha muito bem quando tem grana envolvida, quando ele pode chegar para contratar e colocar na mesa 5, 10, 15, 20 milhões e oferecer tudo isso ao jogador, a possível contratação. Agora, eu não o vejo um bom executivo, não vejo que ele possa trabalhar de forma tão eficiente numa terra, não diria arrasada, mas numa terra com menos recurso financeiro. Coisa que o nosso Barros fez durante esse ano da doença, tá? Ele teve restrição de valores de contratação e teve que fazer uma ou outra contratação pontual. Muitos falam, pô, mas é lento, é lerdo, não é igual o Alexandre Matos, que é rapidinho, chega, convence, resolve e traz. Só que o Alexandre Matos também fez grandes contratações que ficaram pra gente até hoje, são resquício das contratações que ele fez, que atrapalham muito a nossa vida financeira. Vamos dar exemplos? Lucas Lima, Ramires, são contratações do Alexandre Matos, entre tantas outras. Então eu penso assim, Alexandre Matos, na minha opinião, é um grande gastador. É fácil contratar quando se tem essa moeda de troca sobrando. É difícil contratar quando não se tem essa moeda. Então acho que isso que a gente tem que analisar. Eu, a minha opinião, não gostaria de ver Alexandre Matos no nosso Palmeiras, a não ser que a Leila chegue e efetivamente compre o nosso Palmeiras, né? Vai enfim 100, 200, 300, 500 milhões no clube, né? Compre tudo que tiver no mercado, que para isso ele é bom, traga todo mundo que tiver disponível no mercado, convença um, convença outro, convença, e quantos forem convencidos, e de repente ele faça uma seleção do time do Palmeiras. Mas e aí, hein, torcedor? Aí eu te pergunto, e essa conta, quem que vai pagar? É isso, torcedor, é apenas a minha opinião humilde aqui do Léo Neto Porco Raiz. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like maroto, compartilhe o vídeo nos seus grupos, aí com a sua família, dá uma força pro Porco Raiz. Se não é inscrito, se inscreve. E vamos ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo. Avante palestra!